Olá pessoal, aqui é o Ângelo Economista, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo, a história da economia brasileira, parte 3. Caso você ainda não tenha visto a parte 2 ou a parte 1, os links estão aqui na descrição do vídeo. Vamos lá? No período que antecede a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha fortes relações comerciais com a Alemanha. Os alemães eram os maiores compradores de algodão e os segundos maiores de café do Brasil. Além disso, a dependência dos militares brasileiros da Alemanha em matéria de doutrina e armamento foi basicamente total. O presidente da época, Getúlio Vargas, que tinha uma posição neutra entre os conflitos dos Estados Unidos e da Alemanha, tinha fortes interesses em conseguir créditos dos alemães para a construção do primeiro parque siderúrgico do Brasil. Porém, após o ataque a Pearl Harbor em 1941, o governo americano entrou de vez na guerra e pediu apoio aos brasileiros. Foi neste momento que houve a terceira reunião de consulta dos chanceleres das repúblicas americanas no Rio de Janeiro. Eles tinham interesse em conseguir o apoio de todas as nações americanas. E como a Argentina recusou dar este apoio, o Brasil ganhou destaque. Então, o governo brasileiro aceitou dar o apoio aos americanos em troca de garantias militares, créditos para a construção do parque siderúrgico e além de várias medidas comerciais para atender a demanda dos americanos. Além disso, o Brasil também iria produzir matérias-primas que seriam usadas nas guerras pelos americanos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a saída de Getúlio Vargas da presidência, o Brasil se via na seguinte situação. Houve uma queda do consumo privado, isto é, da compra de bens de consumo. Aumentou os investimentos públicos, acumulou-se as reservas internacionais e a inflação aumentava. Durante o período de 1946 a 1951, o Brasil tinha uma grande expectativa da volta da democracia e do direito do voto. No contexto econômico, houve dois marcos relevantes: o fim do mercado de câmbio e a adoção de um sistema de contingenciamento, que basicamente significa o controle total do governo da produção, das exportações, das importações e da comercialização. Durante este mesmo período em que o presidente era o Eurico Gaspar Dutra, o país realizou grandes investimentos públicos, reduziu as emissões de moeda e controlou o crédito do Banco do Brasil. E todas essas medidas deram um efeito positivo na economia. Em 1947, o PIB cresceu 2,4% e a inflação recuou para 9%. No ano seguinte, o PIB cresceu 9,7%, ocasionando crescimento industrial e a inflação ficou em 5,9%. Porém, infelizmente, em 1950, a inflação volta a subir. Os bancos voltam a aumentar o crédito disponível. E além disso, o Brasil se via em um déficit orçamentário. Naquele mesmo ano, no ano de 1950, o Brasil teve um déficit de 4,3 milhões de cruzeiros. Até 1961, algumas questões ficaram pendentes, como dificuldades no balanço de pagamento, baixo crescimento econômico,
As exportações estavam diminuindo e eram representadas por um pequeno grupo de produtos, como café, cacau, açúcar e fumo. O Brasil diminuía a importação de bens de consumo e aumentava as de máquinas e combustíveis. Um dos fatores negativos era que o país estava diminuindo a sua participação no mercado mundial. Os preços de produtos alimentícios e de matéria-prima estavam decaindo. Então, diante desses resultados, em 1962 foi apresentado o Plano Trienal. A política de desenvolvimento deste plano foi planejada para o triênio de 1963 a 1965 com os seguintes objetivos: assegurar uma taxa de crescimento da renda nacional compatível com as expectativas de melhoria de condições de vida, reduzir progressivamente a pressão inflacionária, melhorar a distribuição de riquezas, ou seja, diminuir a desigualdade, aumentar os investimentos do governo no campo educacional, da pesquisa científica e tecnológica e da saúde pública, orientar adequadamente o levantamento dos recursos naturais e a localização da atividade econômica, eliminar progressivamente os entraves de ordem institucional responsáveis pelo desgaste de fatores de produção, encaminhar soluções visando a refinar adequadamente a dívida externa, assegurar ao governo uma crescente unidade de comando dentro de sua própria esfera de ação. Porém, os resultados deste plano não foram tão bons. A inflação programada para 1963 era de 25%, porém aumentou 78%. A taxa de crescimento do PIB foi a mais baixa da história da época, em 0,6%, sendo que o planejado era de 7%. Houve um déficit de caixa do Tesouro Nacional de 500 bilhões de cruzeiros e, no plano, era programado para que esse valor fosse de 300 bilhões. Posteriormente, em 1964, os militares fizeram uma rebelião que ficou conhecida como o Golpe de 64. Bom, pessoal, e por aqui fica a parte 3 da história da economia brasileira. Se você gostou, por favor, dê um joinha, compartilhe para aquelas pessoas que você tem certeza que se interessam pela história econômica do nosso país. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. E se você quiser, também pode acionar o sininho para receber todos os vídeos novos assim que for postado. É isso aí, pessoal. Espero vocês na parte 4 da história da economia brasileira. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau!